Rádio oficial da cidade, Mongaguá FM. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Paulo Tavares e estarei todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, no programa Educação em Debate, com convidados especiais de vocês, na Rádio Mongaguá FM 92.5. A nossa rádio. Nos assistam também pelo Facebook ao vivo, em live transmitida pela página oficial da Rádio Mongaguá FM. Conto com a sua participação. Boa noite, amigos do programa Educação em Debate da Rádio Mongaguá FM. Pessoal que acompanha a gente pelo Facebook, acompanha a gente pelo YouTube. Hoje a gente fazendo um novo teste aí agora pelo Instagram, né, Serginho? Acompanha a gente pelo Instagram hoje. E também o pessoal que está ouvindo a gente aí pela rádio Mongaguá FM. Hoje a gente está aqui com a Renata Cunha, que é professora de arte, professora de história e corretora de imóveis. Mais recentemente, né, Renata? Mais recentemente. Boa noite, Renata, seja bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada, é uma satisfação estar com você, uma pessoa que é uma oportunidade de dizer o quanto admiro o seu trabalho, venho acompanhando ao longo aí de um tempo já, e é muito gratificante a gente ver colegas assim tão dispostos como você. Né? Você já me mostrou alguns projetos aí na área de educação que você tanto ama, dá para perceber. E é uma satisfação estar com você aqui. Boa noite a todos os ouvintes aí. Vamos bater um bate-papo aí. Tem uma horinha aí, 1h30, seu Serginho, assim, deixar, né? Pra gente fazer um papo aí sobre educação, sobre até outros segmentos aí, né, do nosso dia a dia, pra gente poder conversar um pouco. Renata, eu queria primeiro que você se apresentasse, né? O pessoal que de repente, muita gente tem que te conhece, eu vejo a sua luta diária já de algum tempo também, né, nas redes sociais principalmente, ali naqueles debates, né, que volta e meia ficam acalorados e tal, mas eu queria que você se apresentasse pro pessoal um pouquinho para o pessoal te conhecer. Então, Renata Cunha, né, nascida e criada em Mongaguá, filha dessa cidade que a gente tanto ama, né, e que acaba lutando aí, tentando plantar a nossa sementinha aí da maneira que cada um pode, né. Me formei em artes, posteriormente em história, achei necessário, achei interessante, né, duas disciplinas aí que se corroboram bastante. E aí tive a minha experiência na área de educação, que é incrível, é uma área assim, apaixonante. Nunca me vi como professora lá na adolescência. Quando me fui apresentada para isso, realmente apaixonante. No entanto, as dificuldades da própria profissão em si, né, dentro desse sistema político que inevitavelmente está interligado, a gente acaba migrando, fazendo outras coisas, infelizmente. Mas é uma paixão aí que é inerente, a educação é inerente à vida humana, né? Não tem como ser diferente disso. E quem acaba sendo inserido nela, acaba, quer dizer, ou amando ou se odiando, né? Porque fala assim, meu Deus, professores, vocês são loucos, né? Tem uns que falam, eu nunca conseguiria ser professor, porque como eles aguentam lá, sei lá, 30, 40 crianças, como é que... Às vezes eu ouço essas conversas dos pais, né? Que por vezes não aguentariam os filhos em casa. Dois, né? A gente tem visto isso muito na internet, mães, piadas até, mas que falam a verdade disso, né? Tipo, mães com 2, 3 filhos falam, pelo amor de Deus, vocês com 50, como que faz, né? Mas isso, você vê, né? Esse contexto, né, que a gente está vivendo hoje por conta de toda essa pandemia, está trazendo algumas, esperemos, né, algumas conscientizações, pelo menos mostrando a realidade de algumas coisas da nossa vida real aí, que principalmente da profissão do professor, que infelizmente, né, como eu falei, é apaixonante, mas chega a dar uma tristeza quando a gente toca nisso de maneira séria, porque de fato não é fácil. É verdade. E você estava falando da arte, da história, e sabe que eu sou formado inicialmente em pedagogia, estou terminando a faculdade
de artes visuais e estou começando de história. Parece que é um caminho que você segue. Isso. Né? Elas se encontram em determinado momento. Eu comecei, como eu falei, com a arte e ela é incrível. Primeiro na onda porque todo mundo vinha e me dizia eu tinha mais essa vibe de artista, essa você coisa tem, né? Você tem, né? essa no sangue. E aí as pessoas me incentivavam muito. Aí num determinado momento da minha vida, as pessoas, pô, Renata, vê isso, né? Tenta, experimente. Eu experimentei meio receosa, porque, né, essa coisa de ensinar, não sei. E a arte, ela abre mesmo o mundo, é verdade, ela te abre a mente, ela te abre possibilidades, ela te torna mais humana, a sensibilidade aflora, é uma coisa apaixonante. Inevitavelmente também, você, como eu falei, você acaba ainda se sentindo necessidade de outras disciplinas, porque eu vejo assim, a arte como a disciplina que ela passeia por todas as outras. É incrível, porque todas as outras disciplinas você consegue desenvolver uma didática usando como ferramenta a arte. Então isso me apaixonou bastante e aí eu senti a necessidade da história, porque eu já vou mais naquela vibe de... porque quando as primeiras aulas que eu fui dar de arte, eu meio que me impactei, porque a gente vai na faculdade, a gente não aprende lá a fazer desenho na folha sulfite, não é isso. A arte arte é história, né? Ela carrega a história da humanidade. Sim. E quando eu queria mostrar tudo aquilo, aquela coisa em sala de aula, os alunos falavam, mas professora, cadê a folha sulfite para a gente desenhar nossas férias? E isso acabou me, assim, de certa forma, me incomodando, porque eu falo, não, arte não é desenho livre para desenhar as férias, é muito mais que isso. Ela traz aí junto, ela faz uma assessoria na história, na geografia. Eu tive a satisfação incrível de conhecer uma professora de geografia, Márcia, que não sei se ainda dá aula ali no Aida Leda. E quando eu fui em uma dos períodos que eu fui dar aula, eu conheci aquela professora e ela fazia a aula dela totalmente voltada para a arte. E eu falei, cara, olha o que ela faz com arte. Eu aprendi muito vendo professores trabalhar e desenvolver. Você vê, eu, professora de arte, e professores de outras disciplinas desenvolver arte de maneira linda. É claro que os alunos adoraram a aula dela de geografia, né? Então eu gostei da arte por conta disso. Ela auxilia, ela passeia por todas as outras disciplinas e não é tão valorizada. Ela é mais o patinho feio de toda a história. É verdade. Né? E essa arte atual, na real, foi uma evolução, porque antigamente tinha educação artística, né? Eu acho que é isso que ficava muito no desenho, a educação artística. Exatamente. E hoje em dia ela é muito ampla, né? É demais. A gente faz a faculdade, a gente vê que é muito ampla. Você falou, está inserida em todo o contexto. Tudo, né? Você pega o aluno hoje, quando você vai... Eu, né, na ocasião do Aida Leda mesmo, acho que no último semestre, a gente trabalhou arquitetura. E os alunos, e quando eu coloquei a pauta do semestre, o aluno, como assim, professora, a gente vai fazer maquete de arquitetura, então a gente foi mais na vibe ali eu queria que eles montassem um projeto de uma casa que usasse coisas naturais, né, meio voltado para o meio ambiente e tudo. E eles acharam aquilo num primeiro momento uma surpresa muito grande, porque o próprio aluno já não espera isso da arte. Quando ele falou, mas professor, isso é arquitetura. Eu falei, arte. Né? Isso dá uma satisfação. Quando você consegue aí ter um feedback do aluno, você consegue fazer ele entender, olha, arte não é o desenho na folha 4, isso dá uma sensação gratificante, é muito bom, é muito gostoso. É gostoso, né? Hoje, quando eu compartilhei, né, sobre o nosso programa de hoje, eu até no começo eu vou falar com o pessoal que muita gente já está comentando, né? Vou ler os comentários. E hoje tem um sorteio, né? Do Minions caldos, 5 caldos, né? Todo mundo conhece o Tadeu, a Aura Tadeu, a filha dele tem, né, essa empresa aí que começou recentemente de caldos. Todo mundo que provou aí, a gente provou
É uma delícia os caldos. E ele falou, Paulo, sorteia lá 5 caldos da Minions Caldos pro pessoal que for comentando, interagindo. E a gente vai sortear. Então todo o pessoal comentar, lá eles têm caldo verde, caldo de frango, caldo de abóbora com carne seca, caldo de mocotó e caldo de feijão. E assim, R$4. Eu acho muito barato. Você me dá o telefone. R$4. Dá indicação aí. Então, essa época de friozinho aí, se a pessoa quiser um caldo delicioso, pode pedir na Minions Caldos. Vou colocar o telefone aqui e depois a gente compartilha de novo. Pode pedir no WhatsApp, né, a partir das 19 horas, DDD 13 99603 3840. 99603 3840. Ou também no 99723 3526. 99723 3526. Então todo mundo que comentar, né, desde do boa noite, o pessoal que faz pergunta, o pessoal que entra com alguma informação acrescentando aqui pra gente no nosso debate, vai estar concorrendo aí, vai sortear no fim 5 caldos da Minions Caldos, tá? Aí depois a gente faz o contato, vocês vão pedir lá, escolha o caldo da sua preferência e saborear um delicioso caldo da Minions Caldos, tá bom? Receber um caldo verde no conforto de casa, hein? Só mandar o zap que aí vai chegar lá. Vamos ver quem vai ser os 5 sortudos de hoje. Por isso que, desde que vocês estão vendo que eu tô aqui, tô olhando pro convidado, tô escrevendo, talvez sobre utilidades. Aí já vejo quem comenta, já escreva, já coloca aqui, tá? Vamos ver aqui o pessoal que está comentando. Rogério de Almeida, boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Neno Silva, boa noite. Neno Silva é professor de Educação Física. E o Neno Silva também foi um dos meus professores na licenciatura em Artes Visuais que eu fiz. Então, em uma das disciplinas, ele me deu aula, Neno Silva. E foi professor adjunto aqui no município também. Conceição Bruno, Conceição, salve, salve. Paulo Tavares, boa noite. Henrique Pereira, boa noite. Conceição Bruno, a internet está falhando muito, é só comigo? É porque às vezes o Facebook, né, Serginho? O Facebook às vezes então, ele... Estou vendo se mais alguém comenta pra gente... Às vezes acaba falhando, mas vamos lá. A profissão professor hoje é só para os fortes, é verdade, né? A gente está aí. Sônia Bernardino, okay, boa noite, Sônia. Conceição respondendo a 95, muito obrigada. Os pais nunca sentiram tanta saudade dos professores. É verdade. É verdade. Conceição Bruno, a Conceição também fez artes, é verdade, Conceição. Fez artes também. Aliás, no período que eu fui fazer a licenciatura de artes, muitos professores aqui de Mongaguá estavam fazendo como segunda licenciatura, né? Principalmente tinham muitos pedagogos lá, e como segunda licenciatura, né? Até para essa questão de ampliar o nosso horizonte, né? De ampliar a nossa visão, a gente estava fazendo artes visuais. Aquilo que eu te falei, né? Ela passeia, ela permite a didática, amplia, né, a didática assim, com os assuntos, com os temas, então é muito interessante. Seguindo assim, a gente vai entrar no tema que a gente estava até discutindo agora com a Renata, né, a gente falou da outra vez, e é um tema que pra gente, professor, a gente que convive com vários professores aí, é um tema que é difícil, né, porque a nossa carreira, ela já há algum tempo já não é valorizada, né, Renata? E quando o professor, né, adentra a carreira, ele tem várias dificuldades e às vezes não consegue se manter nela, né? E também tem uma outra situação, o início ali, né? Esse início que é muito difícil também para os professores. Então o tema de hoje é a migração do professor para outras profissões, né? Que a gente até falou na live da semana retrasada, que a gente estava aqui com a Elisa. A Elisa, ela é professora, pedagoga e trabalha como ambulante, né? Então, você viu a live dela, acompanhou, e ela é a mesma situação, né? Então, assim, ela pega, em alguns momentos ela passa algum processo seletivo, tal, dá aula, mas, né, não consegue se firmar, até por causa de toda essa dificuldade da carreira aí. E a gente vai falar dessas dificuldades, também vai falar do início da carreira do magistério aí, para os novos professores.
Então, a gente vai trabalhar esse tema e conforme o pessoal for comentando, for nos comentários, a gente vai, né, interagindo com o pessoal. Caso que acontece com você, né, atualmente, e acontece com muita gente, né, como eu falei, a nossa convidada da semana retrasada também é um caso, e eu vejo acontecer com muitos professores, né, às vezes eu tenho alguns grupos de WhatsApp de professores que estão aí na batalha, né, que às vezes dão aula, às vezes conseguem aula, às vezes não, às vezes estão fazendo outra coisa, né, estão em outro segmento, enquanto não conseguem se firmar ali na carreira, né. O que você tem para dizer? Essa questão da migração, né, você pode perceber assim que todo professor ele tem aí uma carta na manga. Ele faz alguma coisa, seja um artesanato, quem tem essa habilidade, seja vender algum cosmético, alguma coisa, mas todo professor tem. É difícil você pegar um professor que fala, olha, eu só faço isso, não mais nada que isso. Né? Sempre você está fazendo algum tipo de freelance, né? Mas por conta da dificuldade, acima de tudo, desse sistema. Eu, particularmente, eu tive a minha experiência no ensino estadual, né? Que é aqui na nossa região, ensino médio. E assim, a logística de você, para você ter um mínimo de um salário assim, considerado, que você pelo menos consiga aí manter seus compromissos, né, financeiros, você precisa ter, assim, eu observava que eram o professor feliz dava aula só em 2 escolas. Esse a gente olhava até, eu falava, ó, ele é chique. Porque normalmente, assim, tem 4 escolas. E assim, a logística, ela não acompanha, porque como que você tá? Os horários de escola são os mesmos, né? É um padrão. E como que você larga uma última aula numa AIDA e vai pegar a primeira aula do período da tarde, às vezes em Peruíbe? Eu lembro que eu participei do último ano que a gente teve a atribuição, teve um professor que ele fez assim uma reviravolta dentro dessa logística aí que a gente falou, não vai ser possível. É óbvio que ele não vai conseguir. A gente já sabia disso. Mas aí aí teve alguns professores que falaram, mas ele pegou. Tá, mas ele precisava garantir, depois ele faz. Então, você vê a função do professor, ele tem que pegar aquilo ali sem saber se vai dar, depois ele vê o que ele vai fazer, mas ele tem que garantir alguma coisa, né? Então você tem que correr aqui. Detalhe, ele não tinha carro, né? E todo mundo ficou realmente, falou assim, não, infelizmente essas aulas aí vai voltar, vai acontecer alguma coisa. A atribuição, isso eu estou falando da área, da minha experiência, que foi a área estadual, a atribuição foi chocante para mim. A atribuição de aula era uma coisa humilhante, porque é aquele monte de professor que chega no mesmo momento para as mesmas aulas. E aí fica um e o outro perguntando quem chegou primeiro, quem tem pontuação a mais do outro. E eu falo, cara, é um momento para a gente ter, né, dignidade e honra, chegar como, poxa, você é um professor, você tem que chegar bem lá e estar... Não, você começa, a gente até brincava muito, que falava assim, nossa, a gente começa assim a olhar para o outro e esperar que 2 dias antes, ou na semana que vai ter a atribuição, a minha atribuição de arte era em São Vicente, quarta-feira. Então, segunda-feira, estavam os professores já se comunicando, viu? Você vai pegar que aula que você quer? Então, a gente já começava meio que a se olhar, falar, gente, daqui a pouco um está tentando impedir que o outro chegue. Então, esse tipo de situação era humilhante demais, sabe? O professor quase implorar para poder pegar uma aula. E assim, você vai toda quarta-feira, isso eu estou falando do professor lá que está buscando substituição. Você vai toda quarta-feira e nem todas elas, ou grande parte delas, você não pega aula, mas você tem que estar indo toda quarta-feira, né? No meu caso, naquele momento era quarta-feira. Então você fala assim, poxa, você tem um desgaste. E outra coisa, se você tiver uma aula no dia da atribuição, você já está perdendo aquela situação, porque você tem que ir, então já tem aquela aula, você já não vai dar. Eu falo, cara, quem que inventou isso? Porque não bate essa conta, né? Então esse tipo de... eu acho que esse é o primeiro obstáculo que o novo professor, que
ele começa lá com o primeiro passo dele é a sua aula eventual, depois ele vai lá, se inscreve, tenta pegar a sua substituição, até que saia um concurso, né? Mas aí depois do concurso ele tá bem? Não, tem muita coisa aí para percorrer. Galgaio. Você tem a experiência da estadual, né? Isso. E claro que nesse caso a gente vê os professores do estado, todos reclamam, e em 2010 teve aqui a municipalização do ensino fundamental 2, né, que é de 6º a 9º ano. Você acha que a questão da municipalização é interessante? Mesmo na questão, aqui em ensino médio a gente tem 3 escolas, né, se não me engano, que é o Aidaleda, o Araci e o Agenor. São 3. Você acha que, de repente, porque assim, eu sou muito municipalista, né? Eu acho que assim, a gente consegue, de repente, por mais que, né, nós estejamos na situação que estamos aqui no município, eu acho, de repente, mais fácil a gente brigar, a gente protestar, a gente reclamar aqui no município do que, de repente, com o governador ou, no caso, vocês daqui, lá na diretoria de ensino de São Vicente, né, para tentar algo, acho que aqui muito mais fácil. Eu penso, Paulo, que é uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo, e aí depende muito de cada região, depende muito daquela cidade, depende muito da gestão e tudo que envolve isso. Porque quando você fala da municipalização nesse sentido, realmente, de fato, eu estou ali, eu estou brigando, está mais perto, né? O problema está ali, está todo mundo vendo mais perto. E isso vale muito a pena. Quando a gente pega, e eu gosto muito de Praia Grande, que deu um up na educação, acompanhei você muito, inclusive grande parte do que eu acompanhei no que estava acontecendo ali no município de Praia Grande foram chamadas suas, né? Tá acontecendo isso, aquilo, e a gente acaba acompanhando. E foi algo positivo, realmente. Sim. Deu um up. Eu tenho colegas que trabalham lá, que quando passaram concurso lá, falaram assim, nossa, é muito trabalho, mas tinha um retorno. Ela falava, cara, estou feliz, estou bem, estou ganhando bem. Então, eu acho que isso é importante. Tem muito trabalho, tem que ter mesmo. Sim. Né? Faz parte. A organização, tá bem na organização, tá bem no financeiro, faz parte, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala, e aí é um território mais complicado, inevitável, né? Nebuloso. Quando a gente fala de municípios onde existe aquele assistencialismo mais denso, aquela política ainda muito clássica, né? Do favoritismo, da panelinha, da turminha, isso eu acho que prejudica. E eu falo por experiência, que eu tive uma experiência e aí eu dei uma traumatizada em relação, porque todo mundo falava, Renata, por que você não tenta município? E eu dei uma traumatizada, porque quando eu fui procurar, vamos lá, primeiro eu entrei como estado, aí eu falei, vamos ver o que o município oferece. Fui buscar, não tinha nada, não tinha vagas, não tinha nada. Aí eu fui atrás peraí, então tudo bem, eu quero saber de concurso, porque se está faltando professor e não tem chamada, não tem nada, então precisa abrir um concurso, um processo seletivo, alguma coisa. E fui atrás, né, na ocasião. E aí, quando eu tive acesso à gestão, não, que a gente vai ver, eu falei, não, eu não vim pedir favor, eu quero saber só se vai ter um processo seletivo, e aí eu me programo, e aí eu sei, não, que a gente vai fazer e que vai abrir, não, não, eu não quero isso, eu passo, eu só preciso do processo, eu passo. E de fato, aconteceu o processo, e de fato eu passei em segundo lugar. Só que eu passei sem favor. E em gestões desse sentido, né, que vai com esse assistencialismo, não é interessante você não precisar do favor político, porque senão eu não devo o meu voto para você, se eu não precisar de você. E aí, o que aconteceu? Caducou, não chamou, porque eu era segunda. Não tinha como, né? Não chamou. Agora, se chamou outras burlando o sistema, eu não sei, mas fato é que chamou a primeira e não chamou a segunda. Mas por quê? Porque eu não devia favor, eu fiz por mérito, passei
Sim. Né? Então, quando você fala da municipalização, tem que ser uma gestão também, um sistema confiável, porque se não faz aquilo, os amiguinhos têm a vez. E aí a gente já está falando de injustiças e de um sistema que não funciona do mesmo jeito. Sim, é verdade. No caso da municipalização, quando o sistema funciona, ele é o ideal, né? Agora, quando tem um sistema igual o nosso aqui, arcaico, né? Então aí a gente tem problemas, bastante problemas. Eu traumatizei, eu falei, não quero, tanto é que depois, não quero município por conta disso, né? E outra coisa que não acontece, que eles estão devendo, o último concurso foi em 2011, né? Então vamos fazer 10 anos que não há um concurso aqui no município. E aí a gente, né, novamente volta lá em Praia Grande, onde quando se conclui um concurso, o outro já está aberto, já com validade. Então é um interligado no outro, não fica um minuto sem um concurso aberto. Porque tem que girar, tem que ser constantemente essa manutenção. E aí eu falo, né, poxa, então tá vendo, tá aí preenchendo as lacunas aí, né? E se você falar de um sistema educacional onde você tem a maioria das lacunas incompletas, ou ali com um cara que está fazendo uma vezinha ali, fazendo um freelance, como que a gente fala de educação desse jeito? Pega um cara, põe ali. Eu dei muita aula, eu comecei a aula como eventual no estado e assim, então você entra na aula que tem. Então eu sou professora de arte e faltou o professor de matemática, você entra na aula de matemática. E mesmo eu fazendo uso daquilo, porque inevitavelmente você entra num sistema, ou você participa, ou você vai nele, ou você está fora. Mas aquilo me incomodava muito. Eu buscava, mas eu por uma questão de conscientização, consciência minha de idoneidade, assim, de princípios, eu buscava colocar lá, estudei, viu? Acho que como eventual foi o período que eu mais estudei, porque aí eu procurava matérias daquilo ali, daquela disciplina, coisinhas que eu sabia que eu tinha domínio, que eu poderia passar para aquele aluno, né? Infelizmente, a gente sabe como toda profissão, isso não é o professor, é toda a área, a gente tem aquele pessoal que se dedica, mas a gente tem aquelas pessoas também que pegam carona. Isso também, e aí quando você fala assim, poxa, hoje, o professor de hoje, aquele professor de antes, né, aquele professor que tem carreira, que tem 20, que tem 30 anos de carreira aí, hoje eu tenho um respeito grande por eles, porque eu sei a dificuldade do que é começar, eu sei a dificuldade do que é se manter, e eu sei também com que eles lidam, que é ver as pessoas chegando, eu falo assim, entra e quer sentar na janelinha. Sim. E faz assim, não. Teve pessoas que chegaram em mim e falaram assim, não, menina, é eventual, põe qualquer coisa na lousa. Cara, eu não posso fazer isso, eu sou professora. Então, assim, você entende que o sistema, ele é corrompido e ele corrompe. Sim. Ele vem, então essa leva, esses novos professores que vêm, se eu posso deixar um conselho, faça se você tem aptidão para aquilo, faça se esse é seu amor, faça se você tem intenção de se sacrificar, porque é sacrifício. Professor, a área do professor é sacrifício, né? Então se você vai pensando em dinheiro, né, sem comentário, se você vai pensando numa horário, né, fala assim, não, dou 2 aulas, dou 3 aulas no dia, vou para casa, não. Eu lembro, Paulo, que quando eu comecei a dar aula, acho que foi 1 ano depois, a minha filha virou para mim um dia, porque assim, a minha mesa virou, você deve saber, a minha mesa era só livro diário, e ela falou assim, mãe, depois que você entrou nessa profissão, nós nunca mais tivemos mesa de jantar. Aquilo me chamou a atenção. Porque assim, você vê, o professor ele não trabalha só em sala de aula. Ele trabalha muito mais em casa. Fim de semana eu ficava criando, procurando aula para montar, para fazer diários, né? A gente quer tudo bonitinho, aluno por aluno, né? Não é passar uma regra e falar, né? Fechou, não. Tem que pensar em cada um. Isso são questões que, se você não valorizar o professor, se ele não tiver uma condição ao redor dele que fale, olha, você está estruturado, você
tem condições, você não precisa para pensar na sua conta do final do mês, porque você está garantido para você fazer com excelência o seu trabalho. Faça. E o professor hoje não tem isso. Então, além dele de ter que ficar preocupado com as contas os empréstimos financeiros que ele faz para poder se suprir, ele ainda tem o fim de semana dele que ele tem que se debruçar aí para ter uma excelência aí dentro da profissão dele. E pior ainda no caso de vocês, que com 2 aulas, né, você tem que pegar diversas turmas, chega a ter lá 500, 600 alunos, para poder ter uma jornada ali, uma carga horária razoável, né? Você entende essa questão? Que falava, gente, não dá, você não consegue. Você tinha professor que pegava de São Vicente a Itanhaém, eu já cheguei a ver isso e falei assim, gente, não é possível, eu não consigo fechar essa conta. Mas por causa disso, você imagine, o professor de português, matemática, eles ainda têm uma carga maior, né? Então, não que consiga, mas ainda dá uma respirada. Agora imagine o professor de arte, que é 2 aulas semanais, então eu falo assim, fica inviável. É complicado. Pessoal comentando aqui, Sônia Maria Evangelista, boa noite. Boa noite, Sônia. Naldinho Moreira, aí Naldinho. Boa noite, professor, parabéns pelo programa. Gomes Martins Fátima, Fatiminha. Boa noite a todos. Realmente, a ideia do professor Paulo trazer a educação para debate semanal foi uma ótima oportunidade e maneira esclarecedora para toda a comunidade. É isso aí. No começo, foi o que eu falei, né? Eu falava muito, poxa, a gente tem que trazer a educação para o debate. Por quê? Porque tudo está entrelaçado com a educação, né? Está tudo junto ali. E as pessoas têm essa necessidade de fazer o debate sobre educação, mas não se tem o debate, né? Não se tinha um canal tal. Foi quando eu conversei com o Joca, com o Serginho, eu falei, pô, a gente poderia fazer um programa tal. Eles aceitaram a ideia e estamos aqui toda semana. Conceição Paulo, temos proximidade de quem a gente governa o sistema educacional. Sim, no caso da municipalização. Sim. Mas o problema é que quem é colocado para gerir a educação fica duvidoso e não conseguimos, deixa eu ver mais, fazer mudança, pois fica o compromisso de panela política. Esses gestores teriam que ser supervisionados pelos pares. Neno Silva, já escutei muito disso. O professor entra na sala de qualquer coisa, dá qualquer coisa e só não deixa alunos saírem da sala. Neno. Então, a questão da municipalização, o que eu falo, né, no nosso caso não funciona, obviamente. A gente usa sempre como exemplo Praia Grande, né? Porque, eu digo, no caso de Praia Grande, o prefeito Alberto Mourão, ele está lá desde 1993, saindo e sempre indicando alguém para ficar ali no espaço que ele não está. Né? Então, é uma administração contínua, desde 93. E aí, o que eu falo da municipalização dá certo, né, em vários municípios, é porque, independente do governador, independente do presidente, a gente reclama, o governador isso, o presidente aquilo. Se o prefeito for um bom gestor, tiver vontade, tiver boa vontade, e todo o pessoal da sua equipe ali, né, fizer, o município, ele vai para frente. É o caso que a gente fala, que a gente meio que fica, o pessoal fala assim, Mongaguá é um buraco aqui entre Praia Grande e Itanhaém, porque as 2 cidades estão se desenvolvendo e a gente está ficando. Então a questão é isso, né? Se não tiver um gestor municipal que faça, a gente fica. Agora, se tiver um que realmente trabalhe, a cidade, independente do governador, independente do presidente, a cidade vai desenvolver, né? Exatamente. Eu costumo dizer assim, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Sim. Óbvio, né? É um clássico. Mas é exatamente assim mesmo. A gente sabe que não é só boa vontade, eu me preocupo em relação, inevitavelmente a gente entra no campo da política, porque como eu falei e reafirmo, não tem como separar a política de educação. Você falar de educação e falar de política. Não tem como, né? Por mais que eu, né, permeie nesse campo aí com mais delicadeza. Mas assim, é complicado quando você encontra um sistema, como eu falei, de assistencialismo. Se educação é para você expandir o ser humano, eu penso assim, eu vejo assim, né, para você dar autonomia a ele, como que você quer fazer isso dentro de um sistema assistencialista? Né? Então, fica muito complicado. Fazer, dá. Se dá.
Já trabalhei em área de administração, grandes empresas de administração, aprendi muito em relação a isso também. E eu falo, em administração sempre se dá um jeito, só que você tem que ter boa vontade e desprendimento, porque o problema da política, e eu falo da política em geral no Brasil, é que é o apego do político sobre a obra dele. Não, a obra não é dele, aquela cadeira não é dele, ele está, não é a cadeira, né? Mas ficam apegados. Então, quando entra não vou fazer aquilo porque aquilo lá foi a bandeira do outro e deu certo e aquilo ali levanta o outro, então eu vou abafar isso. Então, quando você fica fazendo essa troca o tempo todo, né, e não dá continuidade naquilo que funciona, vai ser sempre isso, um derrubando o outro. Agora, como que um sistema se estrutura com esse raciocínio? É muito difícil, não tem. As pessoas falam assim, Renata, você é meio pessimista. Não, assim, eu tenho um pé firme no realismo. Eu sou bem realista, né? Não adianta eu florear. A minha grande preocupação em relação a gente acaba tomando esse caminho, né? Mas é inevitável. A minha grande preocupação quando eu vejo a questão da política, e aí, principalmente nos períodos eleitorais, é esse romantismo sobre a política. Sim. Não, a administração não se faz com romantismo. A administração não se faz com pensamento positivo. A administração se faz com conhecimento, boa vontade e liderança. Né? Então, a administração tem que ter, fala assim, mas quando a gente fala, né, mas dos agregados, aquele pessoal, mas é amigo, não. É uma pessoa que faz administração pensando em amigo, desculpa, não serve, você é meu amigo, não serve, cara, não deu certo, você não funcionou nessa função, por favor. Né? Mas não é isso que acontece. Isso compromete a educação de forma direta, com certeza, de forma muito incisiva. Né? Então, isso aí a gente vem discutindo há algum tempo no grupo que a gente tem de professores, até que a gente discute o plano de carreira do município, e algo que é fato ali Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa, um parênteses. Existe plano de carreira aqui no município? Existe, no papel existe. Né? Ele, na real, ele vem sido rasgado aí pela administração atual, né? Em vários poréns que acontecem, mas o plano existe. Né? E até principalmente nessa questão de cargo para amigos. Né? Então tem, por exemplo, no caso um exemplo, para ser vice-diretor de uma escola, precisaria, você não precisa nem ser professor efetivo, mas você precisa ter 3 anos de magistério, pelo menos. Hoje nós temos vice-diretores aí que nunca deu um dia de aula. Né? Temos em várias escolas que acabam sendo o que eu chamo de secretários de luxo. Né? Fazem trabalho de secretário de escola, ganhando o salário de vice-diretor. E aí a gente entra nessa questão dos amigos aí. Por quê? É consenso entre os professores, né? A gente tem um grupo de professores efetivos, que a gente discute lá o plano de carreira, que se tenha concurso para os cargos de gestão. Perfeito. Né? Até para acabar com essa questão de curral eleitoral, né? Porque o diretor, o vice-diretor, o coordenador, todos esses cargos de confiança, obviamente eles vão apoiar o prefeito, que está independente da porcaria que ele esteja fazendo, eles vão apoiar o prefeito porque eles querem manter esse cargo de confiança deles. Exatamente. Né? Querem manter a regalia. Eu olho primeiro para a minha necessidade, que é bom para mim, e depois, se sobrar, eu olho para o demais. E aí que acaba entrando muita gente ruim, né, nas gestões das escolas e no departamento também de educação. Tem gente boa sim, mas tem muita gente ruim que está lá gerindo, às vezes, uma escola e que nós, professores, ficamos olhando e falando, meu Deus do céu. Fazer, né? E assim, a sorte é que, pelo menos até o fundamental, o 5º ano, é uma rede já antiga aqui, de Mongaguá, os professores já são professores antigos, né? Que já vem ali, cada professor sabe o que vai fazer, o que tem que fazer. Né? A gente já fiquei o ano passado no Pequeno Príncipe, nós ficamos quase o ano inteiro sem coordenador pedagógico, mas cada professor sabia, né, o que tinha que fazer. E a escola do mesmo jeito. Então, assim... Porque traz uma experiência, traz uma carga, como você fez uma observação. Poxa, como que eu coloco alguém num cargo que não teve a experiência da sala?
Porque a experiência da sala é impactante. Como que você vai tratar das necessidades se você não conhece, se você não as viveu? Não sabe o que acontece. E aconteceu mais fortemente o ano passado para cá, né, um aumento até dos cargos de gestão nas escolas. As escolas que tinham 3 gestores estão com 4. Eles, não sei de que forma, eles inflaram ali a educação, os cargos de gestão, até por causa do pleito eleitoral esse ano. Então, é consenso entre os professores que se faça concurso público, os cargos de supervisor, diretor, vice-diretor, coordenador, que tenha concurso para que a gente tenha profissionais com capacidade técnica, né? Não só amizade. Por isso é importante, né, o conhecimento dos projetos, quando se abre aí períodos de eleição, quando se tem aí os candidatos, os pré-candidatos. É importante os projetos, estudar o projeto de cada pessoa e você vê, né? A gente está sempre falando, desde que acho que o mundo é mundo, a gente está sempre falando a mesma coisa, mas ela ainda se repete, né? A questão que as pessoas votam ou por conta lá do seu vale alguma coisinha, né? Vale gasolina, vale isso, ou pela camaradagem. Dentro da cidade hoje, eu venho, até esses dias fiz uma brincadeira no Face, que eu falei assim, nossa, é tanto candidato que está aparecendo, que eu já fiz a contagem, vai dar um voto para cada um. Não precisa fazer contagem. Mas assim, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu confio, pessoas que eu acredito na idoneidade, mas assim, tem gente que é bacana, que é legal, mas é legal. E eu gostaria, eu falo assim, que eu gostaria muito que as pessoas não se candidatassem a um cargo político porque a pessoa é legal, entendeu? Ela tem que ter propriedade naquilo que ela vai propor, né? E fazê-lo. Não basta ser, senão, em quem que eu vou votar? Porque, como eu falei, muitos eu conheço, muitos são legais. Mas aqueles que eu vejo desenvolver trabalho ao longo da sua vida na cidade, não é só no período de eleitoral que vem falar, eu tenho uma ideia assim, eu tenho uma ideia... Não, uma ideia todo mundo tem. Projeto, cadê aquilo? Registrado, não é só falar assim, teve uma ocasião que uma vez uma pessoa falou assim, não, que tem que fazer a lei assim, eu sugeri a lei assim, que o aluno faltou, tem que ligar imediatamente para a escola, para os pais. Você pensou na logística disso, quando você pensou essa ideia? Não é só... Eu lembro desse debate aí. Não é só você falar assim, tem que fazer. Tá, tem que fazer, então vamos lá. Qual é o caminho? Como que a gente pode fazer? Isso vai dar problema aqui ou isso vai ter... Porque assim, não é só você falar assim, é assim e ponto. Então e as pessoas acham que o projeto é da ideia. Não, o projeto não é da ideia. O projeto é você construir e tornar viável, mostrar um caminho viável para que aquele projeto se realize. Né? Então, o grande problema hoje do sistema político, das pessoas que têm até boa vontade, eu falo que boa vontade não faz uma boa gestão. Tá? O que faz é conhecimento. Por isso que eu falo, não é porque eu estou na sua frente, você sabe que no decorrer aí de toda nosso relacionamento de Facebook aí, né? Eu vejo suas publicações, eu sempre vi você buscando conhecimento, fazendo curso, se aprimorando, fazendo isso, fazendo aquilo, como tem outros candidatos aí de outras áreas também, que eu sempre vi trabalhando ao longo de todo o tempo na cidade. Né? Então não está só entrando no Facebook e dando ideias, está fazendo acontecer, tornando aquilo viável. Né? Então acho que a gente precisa de mais pessoas assim. Né? Boa vontade não faz bom gestor. O questionamento principal é esse mesmo. Né? O que você já fez para ajudar a sociedade, né? Porque às vezes que você falou, parece o cara é legal, o cara conhece um monte de gente, tal, beleza, mas e aí, né? O que você já fez? O que você pretende fazer? Né? Como é que você já trabalhou? Isso. Então, aí se você vai fazendo alguns questionamentos, você vai afunilando os pré-candidatos. Foi assim que eu te conheci na rede social, né? Que eu falei assim, o candidato que responder tais coisas, ninguém, você foi o único. Foi o único que respondeu. Você falou assim, até hoje. Assim, aí eu olhava a resposta e eu falei, né? Foi o único que respondi todos os questionamentos lá. Não, mas agora saiu na moda, né? Acho que depois dessas
historinhas aí das questões, todo mundo agora sabe que tem que oferecer alguma coisa, né? Então, eles às vezes fazem uma observação lá de plano, disso, aquilo, eu falo, mas será que... Aí às vezes você olha e fala assim, será que essa pessoa sabe o que ela está falando? Porque não é desmerecer em hipótese alguma, não é isso. Eu sou uma pessoa, assim como eu falei, por conta de eu ter trabalhado em administração em grandes empresas, eu sempre fui muito cobrada, então eu aprendi a trabalhar assim. Então todo mundo que trabalha comigo fala assim, nossa, Renata, você é muito... Eu falei, mas é assim que funciona. A gente não pode ser, meu amiguinho, eu não vou chamar a atenção dele, não vou dar uma chance para ele. Não, é uma cidade inteira que está dependendo da capacitação das pessoas que estão ali. Entendeu? Eu não posso colocar a minha amizade acima da necessidade de uma cidade, né? Do mecanismo, da funcionalidade de uma cidade. O que tem que mudar, acho que é a cultura do setor público no Brasil, né? A cultura do setor público no Brasil, ela é péssima. Né? E o dinheiro vai indo pelo ralo, né? Fernandes Oliveira. Fernandes é poeta de Praia Grande, um grande amigo meu. Vai estar num dos próximos programas aqui. Poeta Fernandes. Parabéns pelo debate e enfoque dado pela convidada, pois esclarece e mostra um conhecimento de causa. A Renata, como a gente fala, já bastantes debates, aí, discussões, aí principalmente pelo Facebook, a gente vê que quando o pessoal, a minha esposa que fala assim, o pessoal quando começa a debater com a Renata perde, porque... Mas olha, cara, sabe o que é? Não é? Aí as pessoas falam assim, nossa, mas você... Não, é simples. Sabe que eu gosto de um termo? Eu gosto, assim, conversa de leigo. Lembra quando a gente conversou e falou assim, vai, né, quero, visita lá, vamos bater um bate-papo. E eu gosto desse tipo de conversa, de pessoas, conversa comum, entendeu? Conversa de leigo mesmo, porque a grande massa não entende, às vezes, a linguagem técnica, a linguagem bonita. Tem muita gente falando bonito, Paulo, já tem muita gente falando termos técnicos. A gente precisa de alguém que fale aquilo que as pessoas que precisam ouvir e entender, entendam. Não é eu chegar aqui com uma verbalização. Não, é conversa assim. Em casa a gente discute muito, assim, essas conversas. Minha filha que fala, mas às vezes ela vem, que ela agora está morando em Praia Grande, aí ela vem e ela fala assim, cadê o café da manhã? Cadê aqueles café de tarde aqui que em casa pega fogo? Mas por causa de... Eu acho que isso muito mais agrega, muito mais traz, assim, tira as dúvidas das pessoas do que você vir com termos bonitos e técnicos. Não, é bate-papo, é cada um contar a sua experiência, a sua necessidade. São as experiências, né, que mostram as deficiências. Então, se você quer suprir uma deficiência sem ouvir aquele que necessita dela, né, não tem sentido. Né? Não tem como. Pessoal comentando, Conceição Bruno, realmente Joca apenas pelo valor do dinheiro e não pela verdadeira educação. Já perdi o comentário do Joca aqui. O pessoal comenta bastante, às vezes quando eu olho aqui, já foi. Conceição Bruno, problema é falta de formação. E nem isso se valoriza, aumentando para 70... A progressão dos professores no município, até um tempo atrás, creio que até 2018, 30 pontos tinha uma progressão horizontal. Né? Tinha você fazia cursos, né? Tinha alguns itens para você pontuar. Com 30 pontos você tinha uma promoção. Em 2018, essa pontuação aumentou para 75. Então o professor tem que ter 75 pontos para ter a progressão horizontal, que é, na real, um valor financeiro a mais. Então, hoje em dia, o que acontece? Não está compensando para o professor, não está tendo uma motivação para o professor estar presente na escola, fazer... Claro que cada um tem a sua, né? Eu, depende de pontuação de qualquer coisa, eu vou estudar, vou trabalhar, tal. Mas não tem no plano de carreira não tem uma compensação mais para o professor, para dar um auxílio maior financeiro, já que o salário não é, né, o que a gente deseja. Né? Então, as progressões verticais e horizontais, né, do plano de carreira, elas foram bem prejudicadas aí de 2018 para cá. É isso que a Conceição está falando. Joca, falou tudo, Conceição. Gente informal para obedecer e mais nada. Assim, é o que a gente estava falando, né? Na prefeitura tem muita gente
gente informal lá, que só obedece ordens, né? Não tem capacidade técnica, que é o que a gente precisa, que numa empresa privada é o ponto principal. Vou contratar porque a pessoa tem a capacidade técnica, porque sabe fazer, né? E vai dar o retorno para a empresa, ela está pagando. Agora, no órgão público, não. Né? Apesar de a prefeitura estar pagando, você diria dos nossos impostos, né? Do que a gente manda para a prefeitura, mas eles não têm esse mesmo valor para contratar uma pessoa. Ele contrata ali na base da amizade e a pessoa fica ali encostada, ali, não tem um trabalho, uma função. Acomodado, né? Porque fala, eu estou aqui. É isso aí, Neno Silva. Com algumas exceções, o apadrinhamento trabalha para o padrinho. É isso aí. Mongaguá. Boa, Paulo. No setor privado, incompetente no setor privado, incompetência é rua, né? Se você não está fazendo o trabalho que a empresa está te, né, pedindo ali em troca, na real, do seu salário, você está ali para o desenvolvimento da empresa. Né? Se você não está fazendo, eles vão te mandar para a rua e pronto, contrata outro. Aqui não, né? Aqui eles encostam lá. E a gestão municipal é uma empresa, né? O sistema público ele é uma empresa. Funciona do mesmo jeito. Né? Você vê que no setor público, planos de carreira, algumas situações você precisa, assim, não basta você ter tempo de serviço, não basta você... Não, você tem que ter desenvolvido projetos. Então, eu, por exemplo, eu acho muito interessante na área educacional isso. Seu plano de carreira, o que você apresentou? Você vai ser um coordenador, você quer se candidatar a um coordenador, você quer se candidatar a um diretor? Quais os projetos que você já desenvolveu para a educação? Isso aí. Né? Projeto, porque nada vai falar mais da sua competência para tal, senão os projetos que você já desenvolveu. Sim. Agora, se eu não desenvolvi nada, como você comentou, às vezes a pessoa nem em sala de aula entrou, nunca deu uma aula na vida. Gente, é complicado, fica muito solto, fica muito passivo ao corrompível, né? É isso aí. Sônia Bernardino, você conhece a Sônia Bernardino? Querida, te amo. Concordo com a Thaís. Agora, quando eu falei que a Thaís falou que discussão com você sempre ganha. Não, mas muita gente fala isso, mas não é. É porque é tão óbvio. Conceição, tô furiosa que nessa pandemia minha irmã e eu estão fazendo pós e disseram que não tem. Por quê? Pois não tem como validar. Não tem como validar a pós-conceição. Não entendi muito bem. Provavelmente ela está fazendo pós-graduação. Ela deve se referir a isso. Tá, porque vão fazer a pós mesmo com a pandemia, mas também não vai ter uma validade. Na real, vai ter... Mas por que não vai ter uma validade? Né? Porque o professor está atuando. Gente, o professor não está de férias, né? Inclusive, hoje, eu conversei com um colega muito eficiente, de uma capacidade ímpar na educação, ama o que faz e faz com muita excelência. E no começo disso tudo, né, aí essas novas ferramentas, aplicativos, videoaula, ele falou: Renata, eu estou tendo uma dificuldade incrível, tremenda, né? Então, assim, hoje mesmo eu falei, e aí, já se familiarizou com esse novo sistema? Ele falou, eu estou me familiarizando, mas assim, é muita coisa, é um volume muito grande que a gente tem que tomar conta. Muita informação, né? As pessoas estão achando que o professor, de fato, está em casa, tomando suco de laranja. É muita informação, é verdade. Conceição Bruna, mas vamos continuar fazendo. Conceição, pelo menos, se não servir de uma valia, de uma pontuação para a prefeitura, vai servir para o seu conhecimento, pelo menos, né? Vai agregar, né, para você. Elas estão no 3º curso já esse ano. E a Conceição e a Laura estudam muito. É verdade. Siles Pais, Educação e Desenvolvimento. Um estágio mais elevado. A educação ambiental é a disciplina do comportamento humano em relação ao meio ambiente. Aproveitando que a Siles comentou aqui, a gente também tem um trabalho forte, você já viu, de educação ambiental, né? A questão do meio ambiente. Porque a nossa preocupação é para onde vamos, né? Do jeito que o ser humano está lidando com o meio ambiente, onde é que vamos parar? Então, a gente entrou nessa parceria com a Siles, que é a presidente da ONG Ecofault, que é de Praia Grande, né? E faz
e fez um trabalho ano passado fenomenal aqui nas escolas de Mongaguá. E aí toda semana a gente traz um áudio da Cilis e a gente complementa aí nessa questão do meio ambiente, tá bom? Serginho, põe o áudio da Cilis, por favor. Amigos, sou a Cilis Bezerra, da ONG Ambiental EcoFault. Toda semana estarei aqui com vocês, dando dicas ecológicas e falando de sustentabilidade. Semana passada, falei sobre o assunto delicado, pois pretende instalar incineradoras aqui na Baixada. Incinerar é a mesma coisa que queimar, e isso não é a nossa solução. Existem outras formas de resolver a questão do lixo, ou melhor, dos resíduos, como reutilizar, fazer a compostagem, a reciclagem, a coleta seletiva. Por isso, fizemos um manifesto contra a incineração e tivemos apoio de acadêmicos, pessoas, entidades daqui da Baixada, de outras regiões e de outros estados. Entregamos ontem, com muito louvor, no Ministério Público Federal. Ao final da minha fala, o professor Paulo disponibilizará para vocês o número do processo para que todos tenham a oportunidade de acompanhá-lo. A partir de hoje, falarei para vocês quais outras rotas, ou melhor, quais são outras alternativas ambientais que realmente merecem ser refletidas e que podem ser aplicadas em nossas vidas, aqui na região, em todo o estado e em todo o país. Uma delas é a biodigestão. A biodigestão anaeróbica é um processo de decomposição de matéria orgânica e ocorre na ausência de oxigênio, gerando biogás e um resíduo líquido muito rico em materiais, o biofertilizante. O biogás é composto por metano e gás carbono e muito utilizado nas indústrias. A combustão do metano, ele libera energia térmica, que pode ser convertida em outras formas de energia. Por isso, o biogás é considerado como fonte de energia renovável. O uso do biogás como fonte de energia tem aumentado muito no mercado, o seu valor, e criando setores como os biodigestores. Querem saber mais? Acesse o site do Portal do Biogás, que no final do programa o professor Paulo disponibilizará para vocês. Lá eles explicam as etapas da biodigestão, a importância, como que é feita a instalação, quais são os modelos, enfim, tudo mais. É muito interessante ampliar nosso conhecimento. Meus amigos, eu quero agradecer a vocês em nome da EcoFault e também agradecer em nome da Frente Ambientalista da Baixada Santista o apoio que temos recebido nessa luta grande contra a incineração. E na próxima semana falarei mais sobre outras formas de reaproveitar os resíduos gerados por nós mesmos. Um grande abraço! Gratidão! Então, esse áudio da Cilis aí, a Cilis está fazendo um trabalho forte na luta aí contra a incineração, né? Veja bem, pessoal, ela não ficou só no Facebook reclamando, não. Ela fez um manifesto que ela entregou, tá fazendo um abaixo-assinado, né? Tem uma petição lá pelo site, acho que é petição pública, e fez um manifesto. E entrou no Ministério Público Federal. Ela pediu para eu dar o número do processo, para quem quiser acompanhar. É só entrar no Ministério Público Federal, no portal da Transparência. O número do processo é PRM STS SP 00007658/2020. Então, de novo, PRM STS SP 00007658/2020. Então, nessa luta que a ONG EcoFault e outras ONGs e outros segmentos aí na luta da preservação do meio ambiente, eles estão fazendo, fizeram um manifesto, estão fazendo abaixo-assinado e eles entraram agora no Ministério Público Federal para que não tenha essa incineradora em Santos, porque a incineradora ela vai se localizar ali no Sítio das Neves, se não me engano, mas a partir do momento que ela começar a queimar todos os resíduos, vai prejudicar o ar de toda a Baixada Santista. Então a gente vai começar, né, a ter um ar aí com vários produtos tóxicos
que vai fazer muito mal para a nossa saúde. Quem quiser, pode continuar assinando a petição contra a incineração. Entra no perfil do Facebook lá da Ecofault, ou no próprio site da Ecofault, ou também pode entrar, fazer contato com o WhatsApp da Cilis. O DDD é 13 97420 3641. 97420 3641. E aí a gente faz aumenta, né, esse coro aí na luta contra a incineradora, que vai prejudicar tanto aqui o nosso meio ambiente. Renata, na questão do meio ambiente, né, que a gente está nessa batalha, faz parte aqui da nossa região, né, mesmo ela inserida lá, obviamente vai afetar todo o ar aqui da Baixada Santista. O que você acha dessa questão da incineradora? Então, eu não estou muito a par desse assunto, necessariamente, mas assim, tudo que toca o ambiente em relação a isso, eu acho que o progresso tem trazido os seus contras, inevitavelmente. Eu acho que o ser humano ele tem que, até esse contexto que nós estamos tendo é um bom momento para isso, começar a colocar na balança o que de fato vale a pena ou não, né? Porque às vezes a gente quer resolver um problema, ou às vezes só tapar o sol com a peneira, ou colocar o lixo para debaixo do tapete, literalmente. Mas a gente sabe que isso vai trazer outros grandes problemas. Você está resolvendo um problema, ou você está adiando um problema, ou jogando lá na frente, né? Expandindo ele de maneira que, olha, ele não está acumulado aqui, tá? Ele tá, né? Então, eu acho que a questão do meio ambiente em si é esse grande dilema aí do ser humano. Eu acho que é um dos principais, inclusive. Né? Porque nesse caso acaba resolvendo um e trazendo outro, né? Trazendo outro, então é isso que eu falo, é jogar literalmente a sujeira para baixo do tapete. Que bom que temos pessoas, né? Que bom que podemos contar com pessoas que... Você vê, cada pessoa, acho que cada grupo aí na Terra dá conta de resolver, né? Ou de tentar ou lutar por alguma questão, alguma razão, né? Que bom que temos pessoas aí dedicadas a fazer, a lutar e a conscientizar todo mundo. Né? É um trabalho de formiguinha, mas tem gente que faz com tanto louvor, assim, graças a eles a gente ainda pode ser que tenhamos salvação. Né? E até semana passada a gente estava comentando, né, que estava a Thalita aqui, que estava falando sobre o seu trabalho na arte, né, na cultura, e comentando da Cilis que ela apresenta, né, o trabalho dela em forma de teatro para as crianças. Eu vi essa parte, eu acho, você vê que, né, tem gente que tem o dom de fazer, tem gente que vem para aquilo, né, porque tem que ter um bom ânimo, eu acho que a única busca aí de retorno que a pessoa procura é essa conscientização, é conseguir alcançar o seu objetivo, mas que faz com tanto desprendimento. Você vê, né, aquilo que eu falei, necessário. Como é necessário quando você vai fazer algo, como é necessário que você comece com desprendimento. Pessoas que engajadas a uma causa, você pode perceber, o primeiro critério é o desprendimento, eles são desprendidos, eles fazem. E às vezes são ridicularizados, às vezes tem pessoas que fazem uma coisinha, uma sementinha ali, mas faz com desprendimento, faz com uma maneira tão bela de se fazer, né? É verdade. Acho que essa é a razão da vida. É verdade. Continuando, isso, o Joca falou assim, isso, Renata, histórico, currículo é tudo. Na questão dos pleiteantes aos cargos aí, né, públicos. Quando você falou de pontuação, que foi no caso das pós que elas estão fazendo, né, pontuação. Jorge Micena, boa noite, Paulo Tavares, salve, seu Jorge. Seu Jorge é vigilante de alunos lá no Cesário. Você está morando lá na Vera Cruz ainda, Ronaldo? Não. Eu moro perto lá onde você morava. Curso de audiovisual e não tem ferramentas. Tá fazendo curso de audiovisual.
Sim, incrível isso. Você não tem uma televisão na escola por vezes, e aí às vezes, por exemplo, se todo professor se prontificar a fazer bons projetos, boas aulas, não vai ter ferramenta na escola. Porque eu já tive muita situação assim de eu precisar de algumas ferramentas, mas o professor de outra disciplina também precisava, eu falava, poxa, aí só tem um, como que a gente... Né? Sim, é verdade. Não tem, os professores chegam lá, dá lousa e tá, mas não tem ferramenta quando uma funciona. E arte, se você não tiver material para isso, você não desenvolve arte. Como que eu peço para os meus alunos fazer, criar, acontecer, se eu não tenho ferramenta para isso? Eu vou pedir para ele trazer de casa? Meu Deus do céu, complicado. Eu não sei como que é no estado, mas a Conceição está falando aqui. No município, às vezes, não tem nem folha de sulfite. É a mesma coisa. Eu falo assim que eu tive muita sorte com pessoas com quem eu trabalhei. Eu carrego muito carinho. Eu trabalhei no Araci, no Araci eu tenho um amor assim incondicional, porque assim, toda a minha formação, né, foi Araci. Eu sou do tempo que o Araci, a gente saía do prezinho, onde hoje é o Conselho Tutelar, lá era o prezinho, né, o jardim. E aí a gente já vinha para a primeira série no Araci. E aí eu fiz de primeira a quarta série, aí de quinta a sexta, e depois o antigo colegial. Fiz tudo no Araci. Então aí depois, quando eu fui dar aula lá, bateu uma emoção muito forte, eu olhava aquelas paredes, meu Deus do céu. E as pessoas, a receptividade que eu tive lá é encantadora. Eu tenho, graças a Deus, fiz grandes amigos lá e carrego todos no coração. Aí eu fui para Iti, dei aula em Praia Grande, em algumas escolas lá. Aí eu tive a felicidade também de vir a Genor, que, olha, acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, aquela turma. Então tem muito profissional, com muita garra, alguns cansados, mas a gente sabe qual é a carga, qual é tudo aquilo, aquela herança que ele tem deixado, né, esses professores. Mas assim, eu tive muita sorte e assim, tudo que eu sempre pedi, claro que dentro daquilo que eu via que era possível na escola, eu sempre fui atendida. Eu trabalhei com coordenadores, com diretores que sempre me receberam muito bem, receberam as ideias muito bem. Nós fizemos um festival no Agenor de Campos, das Nações, Festa das Nações, que foi uma coisa linda. Até o Versut, que tem um programa aqui, ele foi lá, gravou pra gente, fez um vídeo muito interessante, uma coisa muito bonita. Fizemos com quase nada, mas assim, com o ânimo dos professores, né, que compraram a ideia, e os seus gestores ali da escola que tentam fazer assim, o máximo que dá. Né? É verdade. Geralmente, né, eu falo pela minha experiência de diretor, né, fiquei 5 anos no Cesário, a gente faz o que a gente consegue ali na escola, porque você está no dia a dia ali com os professores, com os alunos, você fica pensando, não vou deixar faltar isso, faltar aquilo, então você aperta daqui, dá um jeito dali e tal, mas falta muito apoio de cima mesmo, a gente fazer algo melhor, né, mais estruturado. A educação tinha que ser aquela pasta que educação e obviamente saúde ali juntas, que é aquela que fala assim, ó, o que precisa? Não é assim o gestor dizer assim, olha, eu preciso disso, eu não tenho. Não tenho. O que você precisa e eu tenho que me virar. Eu sou gestor, não sou? Eu tenho que me virar e resolver para você. Ele está lá para isso. Qualquer gestor está lá para resolver, não para dizer, então eu não tenho. Não, mas se for para fazer isso, precisa ter ele, né? Porque aí vamos virando lá dentro da sala de aula mesmo. Sim. Então, assim, tanto saúde como educação não seriam pastas que teriam que ter assim esses orçamentinhos fechados, e aí você manda o orçamento fechado e corta ele pela metade, divide por 2. Não, preciso disso. Tá, você tem que me entregar isso porque eu preciso da conta da educação da minha cidade, dos meus alunos, né? Eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito da administração assim, porque é o que eu falei. Se você é um administrador, você está lá para resolver, você não está lá para ficar chorando. É o objetivo do administrador, né? Qual a função, né? É resolver o problema. Cara, você precisa de 10? Tá bom. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que te entregar 10. Sim. Não, é o contrário. Você é a pessoa, você é o professor, você sabe o que você necessita na sala de aula, você é o diretor, você
que você precisa na sua escola, é você que vai dizer para ele o que precisa, não ele que chega e fala assim, você tem isso, tá? Isso, se vira. Inverteu a situação, né? É você É verdade. que sabe, nós que sabemos o que tem, que preciso na sala de aula. Sem contar, ó, o pessoal começa a tocar nesse assunto. O Joca falou, Conceição Bruno, cartolina deve ter. Ele já está se referindo já ao certo galpão. Henrique Pereira, mas tem cartolina. Só porque acharam milhares de cartolina no galpão, agora eles ficam falando. Pode usar como sulfite. O Márcio, que a pessoa adora comprar cartolinas. Ei, Henrique. Conceição Bruno, vamos contra... A Conceição Bruno, ela faz parte também da ONG EcoFault, né? Então, que a gente está nessa luta aí contra a incineração. Henrique Pereira, quem vê o que eu vi na merenda das crianças de Jacira em 2018 e não se indignar, não merece ser professor. A situação é complicada. Conceição Bruno, não mesmo. Assinamos essa petição e solicitamos providência. Conceição Bruno, gente, essa incineração vem para destruir nosso meio ambiente e causar desemprego. Certo. Kelly Sendeski. Sendeski. Bateu palminha. Sem contar que vai gerar chorume e vai ter resíduos do mesmo jeito. Joca, depende do processo de incineração. Mais uma vez, o Brasil escolheu o pior possível. No Brasil, infelizmente, os gestores públicos sempre escolhem o pior, né? É incrível. A gente tem vários países aí que a gente pode usar como exemplo. Eu falo pro pessoal assim, ó, no caso, municípios também, tem vários como exemplo de países como funciona bem, municípios que funcionam bem. Né? Vamos ver como é que está funcionando lá, trazer para a nossa realidade, né? Claro, não é a mesma coisa. A gente traz, ver como é que na realidade de Mongaguá poderia funcionar. Né? E os gestores não têm esse hábito, né? De ver o que está dando certo, de repente, em outro país, ou, no nosso caso, em outro município, e trazer esse projeto, esse jeito de fazer e trazer para a nossa realidade. Porque, assim, né, Paulo, eu costumo dizer também, fazer direito dá trabalho. E as pessoas que estão, infelizmente, aí, assim, envolvidas aí, ou entrando, ou já estão na política, tá acontecendo, assim, uma questão no Brasil, e aí eu coloco a nível Brasil, de que as pessoas começam a ver essa área política como um local que para você sossegar na vida. Você entendeu? Não é as pessoas não estão mais vendo o político como trabalho. As pessoas estão vendo política como, me mantenho aí por 4 anos, estou garantindo meu salário. Então isso é perigoso. O que acontece? Acontece isso que você comentou. Então são pessoas que não têm essa visão de estar entrando lá para fazer o certo para todos, né? Pela coletividade. Eu brinco muito assim. E já serve aí para os meus amigos todos aí, colegas e que estão aí entrando na política. Parece, eu falo, o que acontece com a pessoa que entra na política? Porque parece que a política vai emburrecendo a pessoa. Porque eu já vi pessoas com bons projetos, com boas ideias, com boa vontade, entrar na política. Eu falei, esse vai emplacar, esse vai fazer. E de repente, passa uns anos, ele pegou os primeiros 4 anos, aí ele vai estar tentando lá, porque está no começo, é fácil, ele vai se decepcionar, tem decepção, ele não vai conseguir fazer tudo lá nos seus 4 anos, mas aí ele começa lá do seu 2º, 3º mandato, ele já está totalmente entregue. E eu falo assim, gente, ser político, ser reeleito nesse país é a coisa mais fácil que tem, sendo honesto, fazendo acontecer. E a gente tem quem, como exemplo? Mourão, entendeu? Olha aí, né? O cara fez, aconteceu, Praia Grande. Claro que tem aquelas pessoas que falam, mas assim, endividou a prefeitura, ele ganhou muito. Tá, mas todo mundo ganhou com ele levou a cidade junto. Isso é administração, isso é gestão. Claro que sempre vai ter, nada vai ser perfeito, a gente sabe como funcionam essas questões, mas é isso que eu falo, parece que as pessoas começam a se acomodar, ou fica mais fácil ser corrompido, vender o seu voto lá na Câmara, porque assim eu me isento de problemas, não tenho que... Então não quer trabalho, e dá muito trabalho fazer tudo isso.
Né? Pessoas acabam abdicando, às vezes, sacrificando a sua vida familiar. Não, o cara quer estar lá, quer só cumprir o seu horáriozinho ali, não quer... Aí fica difícil. É verdade. Eu lembro que quando eu estava no Cesário lá como diretor, e a gente começou a trazer vários projetos, outros diretores falaram assim, Paulo, não, você tá doido, porque, vamos lá pra Copa TV Tribuna. É sábado e domingo jogos. O pessoal fala assim, sábado e domingo? Não vou. Quer dizer, e aí o Henrique que tá assistindo a gente, foi um dos professores que foi com a gente lá em determinado ano, ele trabalhou no Cesário, ia com a gente, alguns outros professores também de educação física, cada um no ano, fiquei 5 anos lá. Só que o pessoal falava que dava trabalho porque tinha que ir sábado e domingo com os alunos para eles jogarem em Santos, na Copa TV Tribuna. Então ninguém ia, ninguém fazia. É complicado. Nessa questão, a gente não consegue nem avaliar o porquê que ele não quer. Se realmente é aquele professor que eu falo que teve um período aí, acho que 2012, 2011, 2012, mais ou menos esse período, que as pessoas de repente começaram a descobrir a pedagogia. Teve um períodozinho aí, né? Que as pessoas começaram, todo mundo de repente começou a fazer lá a pedagogia, começou a ir buscar essa profissão, essa área. E aí eu falo assim, o que motivou? Porque tinha uma perspectiva, uma expectativa de se ganhar ali alguma coisa, né, que pelo menos desse para viver o mês ali. Então foi muita gente, mas foi muita gente no embalo disso, né? E aí eu falo assim, não é só as dificuldades, porque assim, obstáculo faz parte de qualquer evolução. Então, se eu começo dentro de uma profissão, obviamente eu tenho meus obstáculos para vencer. Isso é uma coisa, eu estou evoluindo. Agora, quando eu vejo as dificuldades, como eu falei, poxa, o sistema não colabora para o professor estar lá, é outra coisa. Mas tem gente que não quer passar pelo obstáculo da evolução, do aperfeiçoamento. Então, tem gente que achava que ser professor era de segunda a sexta. Sábado e domingo, imagina. Nossa, tem 2 férias no ano. Tinha essas... Eu falo porque pessoas dentro da faculdade, que aí o professor lá, né, na faculdade, por que você... A pessoa fala assim, não quero, tô cansado de trabalhar sábado e domingo. Aí você olha, oi! Você entendeu? Então, assim, isso que você apontou, o que faz ele pensar assim, se é realmente a decepção, ou se é a não valorização, ou se é uma pessoa que estava procurando o som, né? Eu lembro que eu tenho, na real, desde algum tempo, eu tenho seguido essa carreira pública, né? Durante 6 anos eu fui militar, né, da aeronáutica, mas lá todo mundo sabia quando fazia o concurso, que nem eu fiz, que chegava lá não ia ter moleza, tudo bem. Só que depois, eu trabalhei 4 anos na prefeitura em Praia Grande, né, fiz o concurso e tal, trabalhei 4 anos. E eu lembro que quando o pessoal chegava, eles tinham essa visão de que funcionário público não trabalhava. Tinha muita gente com essa visão, que fazia o concurso, que achava que chegava lá e não trabalhava. Ficava sossegado, né? E pelo contrário, principalmente em Praia Grande, trabalhava muito, eu fazia até hora extra, tudo, né? Porque o volume de trabalho era grande. Eu trabalhava num setor que era o setor que fazia os contratos, que eram oriundos das licitações, a gente fazia os contratos, e tinham muitos contratos, né? E o pessoal chegava lá, mas tudo isso trabalho e tal. Aí eu comecei a analisar, o pessoal achava que funcionário público não trabalhava, né? E aí quando chegava ali, caía na real, acho que sim trabalha, que é o mesmo caso do professor, né? Não, quero ter 2 férias por ano, quero... Né? Não quero trabalhar sábado e domingo feriado e tal. E aí mal sabe que, na real, não é assim, né, o trabalho é dobrado. Né? Olha, o Joca, ele fala assim, Alemanha e França evoluíram muito nesse processo de incineração, mas são países após níveis de reciclagem muito altos. O que é incinerado é orgânico na sua maioria, diminuindo demais a sobra poluente. Mas aqui ninguém não sabe a diferença de ferro para alumínio, fica inviável. Sim, eles incineram, mas incineram o resíduozinho que sobra depois de reciclar tudo que dá para reciclar, fazer tudo que dá para fazer com os resíduos. Aqui não, aqui a ideia é pegar todo o lixo que tem. É legal essa observação que ele fez, poxa, de comparações e
gente volta, você vê como amarra, você vai para um lado, você vai para o outro, você cai na educação. Porque a gente está falando de Alemanha, né? O que é educação na Alemanha? Aí você fala assim, educação é só inglês, português, matemática. Não, é um corpo, né? É educação de um povo, de uma sociedade, e isso está tudo amarrado. Você não conscientiza um ser humano se você não educá-lo, né? Então, olha como é importante. E aí, quando a gente fala, nossa, esses próximos professores que estão vindo, de onde ele está vindo? Nós somos herança de uma falta de educação. Isso, infelizmente, é muito triste. Eu sei que é duro, eu às vezes uso umas questões e falo assim, nossa, às vezes isso é duro nos pensamentos, mas a gente precisa primeiro reconhecer as nossas deficiências para tratá-las. E nós temos que entender que nós, infelizmente, somos muito deficientes na educação, não só disso, de disciplina escolar, mas em todo da educação. Mas ela começa em algum lugar. Eu não posso pedir para um pai e uma mãe. Existe muito isso, essa questão, né? Ah, mas educação é de berço, educação vem de casa. Tá. Mas se esse pai hoje eu costumo falar muito em casa que eu ainda sou de uma geração que eu tenho a herança lá do meu avô, da mãe, porque meu avô educou minha mãe, que trouxe um pouco para mim. Nós estamos, e eu vi isso em sala de aula, nós estamos já com uma geração falando que o pai e a mãe já não teve essa herança de princípio, de valor, de consciência. Então, como que eu pedir que a educação dela venha de casa? Né? Então, olha como é importante. Então, como que você vai falar de conscientização? Como que você vai falar de coletividade? Se a gente está perdendo isso, a gente está perdendo essa essência, a gente está perdendo o que a gente entende de educação, já está lá na casa dos nossos avós, dos nossos pais, os pais que ainda o carregaram, né? Daqui para cá, qual é a carga que a gente que vai ter de educação? Onde a gente sabe que uma mãe não vai numa reunião escolar, onde a gente sabe que uma mãe vai brigar com um professor, porque, né? Então, assim, o que vai ter para frente? Aqui a gente ainda tem resíduos, né, dessa educação aí. E para frente? Quem está carregando isso? Ninguém, né? Nesse sentido, eu já comentei aqui, acho que uma vez ou até mais, eu falo da importância da EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Por quê? A gente está aqui no momento, que nem eu vou lá, na minha turma, 5º ano, né, o ano passado eu estava com o 4º ano, tinha lá 30 alunos. Estou lá educando o aluno, conversando com ele. No 4º ano tem um momento que a gente fala sobre município, administração, fala sobre eleição. E a gente está lá explicando, tá, legal. Parece que o aluno entendeu. Ele vai para casa, chega no outro dia, quando a gente volta no mesmo tema, né, que pergunta, você vai votar em quem, tal, não sei o quê. Que os alunos, eles criam quem vai se candidatar, quem vai ser o eleitor, tal, eles criam todo esse contexto na sala de aula, de acordo com o livro mesmo, que exige. E aí o aluno fala assim, depois de tudo que, né, já fez diferente no dia anterior, ele fala assim, eu vou votar em R$10,50. Aí eu falei, tá, mas quem te falou isso? Ontem a gente não conversou sobre isso, foi minha mãe. Então, é isso que eu falo. A gente às vezes está ali, né, na labuta ali 5 horas, no meu caso ali, 5 horas por dia com o aluno, todos os dias, tentando dar uma educação melhor para o aluno, e ele vai para casa e aí o pai, a mãe ali às vezes estraga todo aquele trabalho que a gente fez. Então, a gente vê um número grande de pessoas adultas em Mongaguá que não tem, às vezes, nem o 4º ano, né, a 4ª série antiga, que a gente fala atualmente, 5º ano. Então, eu acho que tinha que fazer algum movimento na educação em Mongaguá para a gente começar a inserir essas pessoas nas escolas de novo. Porque eu lembro, quando eu comecei a dar aula no município, tinha a EJA em diversas escolas, diversas. Hoje, no município, a gente só tem, acho que no Vera Cruz e no Tonico Silva. Aquela pessoa que mora lá no Regina Maria, que trabalhou o dia inteiro, ela não vai chegar em casa e pegar um ônibus e vir até o Vera Cruz para poder estudar.
Não vai. Fecharam a EJA lá do Regina Maria, fecharam do Barigui, foram fechando as EJAs. E é isso daí, é nesse momento, é nessa situação que se concretiza a questão de que se fala que é favorável que uma sociedade seja burra ou ela esteja caminhando para o emburrecimento. Por conta disso, não é porque alguém fala, não, você não precisa, não, é muito sutil. Esse sistema de emborrecimento, é muito sutil. Fica ali, não, eu te dou um trabalho, eu tiro uma escola perto dele. Ali você já está tirando dele a oportunidade. É claro que o ideal não é que a gente precise ter escolas dando ensino de EJA. O ideal é que viesse. Então, mas como é importante... Naturalmente certo, né? Que é importante, por que é importante hoje o EJA? Porque você primeiro, e é um sistema, ele tem que correr paralelo, não vai funcionar se eu passar e falar assim, bom, então se eu não tenho mais jeito o adulto, eu vou pegar e vou ficar na criança. Não. Por quê? Porque a criança, ela tem lá a influência do pai quando ela chegar na escola. Então eu vou pegar o pai aqui e eu vou pegar a criança aqui. O pai eu vou administrar, para que ele não perturbe o que eu estou plantando no filho dele. Você entendeu? Sim. Para isso, porque não adianta eu vir com o meu filho aqui, aí eu vim com o meu aluno aqui, ele chega na casa dele, ele vê todo aquele sistema desestruturado. Né? Então, infelizmente, é muito triste a maneira como eu coloco, mas é a nossa realidade. É a realidade, né? com Não certeza. adianta tapar sol com peneira. Da realidade. Renata, eu vou ler mais os comentários. Chegamos a 8h25, né? Tem mais uns 5 minutinhos aí. Eu vou ler mais alguns comentários e a gente vai para o sorteio e as nossas finalizações aí a respeito do que a gente conversou. A noite toda, né? A Conceição respondeu para o Joca. Sim, Joca. Quando morava em Avaré, foi feito um estudo sobre esse tipo de incineração. De onde entrava caminhão de lixo, saía caminhões-pipas com adubos orgânicos e materiais de reaproveitamento. Tudo era reaproveitado. Isso, o Joca falou, isso mesmo, Conceição. A Tirox francesa tentou entrar no Brasil, mas viu todo o processo de coleta, separação, etc. e correu. Porque a gente faz tudo errado no Brasil, né? Então as empresas estrangeiras vêm ver a cultura de como é feito, elas nem ficam. Atualmente política, a Conceição falou, atualmente política é cabide de emprego e não trabalho para o bem comum da comunidade. Conceição, falar dessa política atual me deixa furiosa. A todos, seja a nível municipal, estadual, federal e mundial. Às vezes eu olho assim as notícias e eu começo a rir, eu falo assim, gente, eu não consigo não ter uma crise de riso, porque é tão absurdo. Aí o Joca falou, calma, Conceição, olha o coração. Conceição, nem fale, não vejo a hora de poder mudar o que está aí, pois precisamos de ver um trabalho profissional. Douglas Alves, somos professores e sim, muitos acham que não trabalhamos e ganhamos muito e perdemos nossa valorização diante das famílias e dos governos estaduais, principalmente. Deixa eu só fazer uma observação em relação ao Douglas, que é um professor que eu falei, um professor ímpar, e ele fez uma observação logo que começou essa situação aí de videoaula. Aí ele falou assim, olha, eu fiz uma videoaula, demorei 4 horas, 5 horas para ela durar 20 minutos. Visualizações da minha videoaula, uma. Live desses artistas sertanejos, milhões, né? Então, assim, foi tão assim o que ele falou, tão impactante. É a nossa realidade. O pior é que, se der o sertanejo, tá bom. Outro dia eu tava passando no YouTube, tava a live de um funk lá, não sei quantos milhões, de um funkeiro. Eu olhei assim, eu falei, nem conhecia, mas quantos milhões de pessoas assistem aquele conteúdo? É incrível. E aí, para assistir uma aula de um professor, ninguém se interessa. Aí ele fala assim, somos desvalorizados e somos o material mais barato do mercado, como em um texto do Jô Soares. Joca, boa, Renata. Quanto mais burro, mais barato o voto. Que é o gestor governante, que é isso mesmo, a população burra, né? Tinha EJA à noite no Regina Maria. Acabaram com a EJA do Regina Maria.
mas tiraram. E a população de lá disse que não tinha como ir para o Vera. É o que acontece. A pessoa trabalha o dia inteiro, chega cansada em casa, né, Dona Maria? Ela vai pegar o ônibus para vir até o Vera? Não vai, ela... Fácil minar o problema, né? E aí a pessoa continua lá no mundinho dela. Sônia Bernardino, vocês merecem nosso eterno respeito e gratidão. Obrigado, Sônia. Vamos... Pessoal que comentou, eu anotei o nome aqui, a gente vai sortear 5 caldos da Minions Caldos, lá da filha do nosso amigo Tadeu. Deliciosos caldos. Tem caldo verde, caldo de frango, caldo de abóbora com carne seca, caldo de mocotó, caldo de feijão. Aí depois você tem que entrar em contato com o WhatsApp, entrega a partir das 19 horas, a WhatsApp 99603 3840 ou 99723 3526. Aí entra em contato com o WhatsApp, escolhe o caldo da sua preferência e receba em casa e saboreie. Eu vou colocar aqui, teve muito comentário, mas campeões de comentário. A Andréia Moura, muito bom. Vou colocar aqui o nome da Andréia Moura, ela estava aqui na minha live. A Conceição foi uma das campeãs aqui de comentário. Gostou do programa hoje. Tem tanto assunto, né, Paulo? Tanta coisa para ser dita, né? Tem bastante coisa. A gente acaba saindo do tema, volta no tema e sai do tema de novo. Entendeu? Então, tem bastante coisa. Vou pedir para Renata sortear aqui o primeiro. São 5 caldos da Minions Caldos. O nome, diga pra gente qual o nome. Ai, quero sem desk. Ela ama Mongaguá, gente. Filha de Mongaguá também, saiu, voltou e é apaixonada por Mongaguá. Vamos ver outro. Esse é Gomes? Fátima. Gomes, Fatiminha. Fatiminha já ganhou um bolo aqui. Nossa. Agora ganhou um caldo. Primeiro sorteio que a gente fez de um bolo da Sueli. Fernandes Oliveira, o poeta Fernandes Oliveira, que vai estar com a gente logo mais nos próximos programas aí, se Deus quiser. De Praia Grande, Fernandes. A Kelly também. Naldinho Moreira. Naldinho, meu cantor preferido. Naldinho Moreira. Naldinho Moreira é uma... Eu acho que tá morando no Vera Cruz ali. 1, 2, 3, 4, mais um. Naldinho Moreira, vai ganhar um caldo, Tadeu. Sônia Bernardino. Sônia Bernardino. Essa gosta, viu? Gosta, então. Sônia Bernardino, a Fatiminha, que é um caldo, Naldinho Moreira, Fernandes Oliveira e Kelly Sendesca. Eu vou entrar em contato com vocês pelo Messenger e a gente vai ver, né, com o Tadeu lá, com o pessoal da Minions Caldos. Esse pessoal aqui ganhou, cada um ganhou um caldo da Minions Caldos, tá bom? Renata, palavras finais aí. Tem algo que de repente você veio e falou, queria falar sobre tal coisa, queria fazer um apontamento, alguma coisa, e de repente no decorrer da entrevista a gente acabou não abordando o tema, ou, né, quiser encerrar aí, por favor. A gente falava bastante, assim, conhece, sabe que eu gosto muito de conversa, uma boa conversa, e esse programa nos proporciona isso. Mas para parabenizar essa abertura, que é incrível, a gente precisa muito disso na nossa cidade, né? E assim, se eu posso deixar assim, um conselho dentro de tudo que a gente está vivendo hoje, seja de política, seja desse contexto aí, dessa pandemia, é que as pessoas entendam, que as pessoas reflitam, que as pessoas percebam e reconheçam que tudo isso sim está entrelado, está amarrado à educação. É difícil a gente tentar mudar aí uma cultura que infelizmente está se solidificando, né, de que primeiro eu, depois o próximo. Não, essa pandemia está vindo exatamente para dizer não tem você, tem todos nós. E que as pessoas, o quanto puderem, principalmente as jovens que eu trabalhei muito com eles no ensino médio, estudem. Eu sempre falava para eles, meninas, estudem, deixe para namorar depois de 30 anos, quando você estiver com a sua profissão, quando você tiver com o seu apartamento próprio, financiado, comprado, você vai poder namorar muito. Estudem,
porque essa é a única saída. Não há nada que se possa evoluir fora da educação. Deixar assim a minha admiração aos professores, a todos, mas principalmente aqueles que eu conheci pessoalmente, eu sei ali o valor de cada um, porque eu passei com eles cada aflição. São muita gente de garra. Tem os problemas, tem, mas tem muita gente fazendo trabalhos muito bonitos na educação. E que a população possa ter consciência e valorizar tudo isso. Legal. Seguinte, pessoal, eu queria também falar que eu não sei, para dizer a verdade, porque está tramitando no Congresso lá essa questão de alteração das eleições, né? Então, se não houver alteração das eleições, ela continuar em 4 de outubro, provavelmente na semana que vem eu não estarei aqui, né? Estou procurando alguém aí para me representar, para ficar no programa, para a gente continuar com esse espaço aqui, né, Renata? Né? Para que a gente não, de repente, não rompa esse debate aí da educação, a gente continue, né, nesse processo, porque eu, como candidato a vereador, vou ter que ter esse afastamento aí por força da legislação eleitoral. Então, talvez semana que vem eu não esteja aqui com vocês, talvez, né, esteja outra pessoa, ou não sei se a gente vai continuar o programa, isso tudo a gente vai ver no decorrer aí da semana, ou talvez se alterar as eleições lá, como passou no Senado já a PEC, para 15 de novembro, a gente continue. A gente continua e vai até dia 11 ou 15 de agosto. Não me recordo bem qual que é a próxima data aí. Então, se eu não continuar, a gente, né, se vê aí logo mais, ou através de lives, né? Porque mesmo que eu não possa estar na rádio aqui, né, conduzindo um programa, a gente vai poder fazer as lives aí, poder debater nas lives, falar sobre educação, sobre saúde, sobre todos os temas aí que são pertinentes à nossa vida, meio ambiente, né? A gente vai estar nas lives aí comentando, e aqui no programa, a ideia é a gente continuar o programa aí, né, com alguém no comando aí, conduzindo o programa, e a gente ter esse canal de debate na Rádio Mongaguá, né, que a gente agradece muito aí ao Joca, ao Serginho, ao pessoal que né, liberou pra gente estar aqui nesse programa, que falou, Paulo, vai em frente, a ideia é sensacional, vamos debater educação, e aí a gente, né, tendo alguém para comandar, a gente continua o programa e bola para frente, tá bom, pessoal? Até mais, até breve, até a semana que vem, ou até uma live, até o próximo programa, e fiquem com Deus, boa noite, e tamo junto aí. Obrigado, Renata.